Olá, gente. Vamos resolver a lista de exercícios sobre ácidos e bases na química orgânica. Então, a lista foi entregue a vocês. Se vocês já tiveram tempo, já resolvi inclusive algumas questões em sala de aula. E vamos resolver algumas questões aqui que não foram resolvidas ainda, tá? Então, vamos lá. Essa lista, ela tem 13 questões e ela vai subindo de nível de acordo de questão para questão, certo? Então, na primeira questão, vou colocar aqui para vocês as questões. E a primeira questão, ela fala exatamente, ela pede exatamente para você estimar. Veja, primeiro detalhe, estimar. Estimar não é encontrar o valor exato, é encontrar o valor aproximado. Então a gente pode aqui se dar o luxo de fazer algumas aproximações. O valor do pKa dos ácidos a seguir sem usar uma calculadora. Então, aqui a única coisa que vocês vão ter que saber para resolver todas essas questões é o valor do log de 2 e do log de 3. Se tivesse usando a calculadora, a gente encontraria o valor exato. Mas ele pede para não usar a calculadora, então é só se ligar nisso. O log de 2 é igual a 0,3 e o log de 3 é igual a 0,45. Beleza? Então, aqui é bem simples. Eu já resolvi essa questão em sala de aula. Ela continua aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês a resolução das questões. Está aí. Então, toda resolvida. Qualquer dúvida, como ela já foi resolvida em sala de aula, eu vou passar à frente. E qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato. Legal? Então está aí a questão, a letra B. Né? Veja que eu fiz alguns arredondamentos. No caso, a letra B arredondei o 22 para 20, que é 2 vezes 10. Como eu tenho log de 2, dá para resolver tranquilamente. Aqui eu arredondei o 6,3 para 6. E vou precisar do log de 2 e do log de 3, portanto. E aqui eu arredondei para 8. Como 8 é 2 elevado ao cubo, e eu tenho log de 2, dá para a gente resolver tranquilamente a questão. Então vejam aí, tá a resolução. Qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato. A mesma coisa aqui, essa aqui é a mais simples, inclusive a última é a mais simples de todas, porque ela vai precisar apenas do log de 2, já que log de 10 é menos 4, é menos 4. Legal? Então está aí a questão de número 1. A questão número 2, vamos colocá-la aqui para vocês. A questão número 2, ele pede para reescrever cada uma das seguintes reações usando flechas e guias, e indique todos os pares de elétrons não ligantes. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Aqui você tem, então, a letra A, né? Eu vou ter que reescrever. Bom, então, o que a gente tem aqui na primeira? Nós temos CH3OH e HI. Veja que o HI está transferindo esse próton para o oxigênio aqui, ó. Você vai ter aqui o OH2 positivo, ou seja, o álcool está aqui, está protonado, está com H a mais e recebeu esse H na forma de próton. E aqui você tem o I-. Então vamos redesenhar. Quando for redesenhar, lembrar de você redesenhar, reescrever, tá? Chamando a atenção das ligações. Aqui. Então aqui você tem sobre o oxigênio os pares de elétrons, mais H ligado a I. Detalhe, lembra que o iodo, grupo 17, ele vai ter 3 pares de elétrons que não vão estar ligados. E vai ter um par de elétrons aqui, formando a ligação com o hidrogênio. Legal? Então aqui, você vai... Lembra que a gente vai escrever as setas curvas. E as setas curvas, elas indicam o quê? O sentido do fluxo do elétron. Então, você vai ter que sempre partir de um par de elétrons indo para onde ele vai se ligar. Então, no caso aqui, um desses pares de elétrons, posso pegar o de cima ou de baixo, vou pegar esse de baixo, vai se ligar ao hidrogênio. Não esqueça que essa ligação tem que ser quebrada. Portanto, como é que eu faço? Como é que eu quebro a ligação? Eu coloco uma seta curva, indicando que o par de elétrons da ligação, nesse caso aqui, ele está indo para cima do iodo. Vai ficar com o iodo esse par de elétrons aqui, dessa ligação aqui. Ok? Então, feito isso, você vai ter a formação do CH3 ligado a O, que ainda tem aqui, ó, par de elétrons. Aqui ligado ao H, nova ligação formada. Ligado ao H, por isso positivo.
mais o iodo, né, com os 4 pares de elétrons, 3 que já tinha e 1 que ele ganhou da ligação, e, portanto, negativo. Então está aí a letra A da questão de número 2. Vamos ver agora a letra B. A letra B, bom, bem parecida, só que agora o próton está sendo transferido para o nitrogênio. Tá certo? Aqui tem um erro, aqui vai ser, aqui é nitrogênio, acho que na lista está errado lá, inclusive, é bom fazer essa correção. Então, nós teremos aqui, ó, CH3 ligado a N, aí como esse N vai receber, eu vou colocar aqui, destacar aqui o par de elétrons, quem vai receber o próton, não é isso? Então tá aqui, mais H ligação Cl, lembra que o cloro, novamente, grupo 17, então ele tem aqui, ó, 3 pares de elétrons. Então nesse caso, olha, você vai ter a transferência, a ligação desse par de elétrons com o hidrogênio, como a gente já sabe, e a quebra dessa ligação aqui. Ok? Então, resultado é que você vai ter o CH3 ligado a N, cuidado que aqui está errado, é NH3. Então, NH, H e H, né, destacando as ligações, positivo, mais o cloro com os pares de elétrons e com a carga negativa. Ok? Então está aí para vocês a questão de número 2. Vamos ver agora a questão de número 3. Na questão de número 3, vamos ler aqui a questão número 3. Em todas as seguintes reações ácido-base, são reações que estudaremos em maiores detalhes nas aulas seguintes. Para cada um, desenhe um mecanismo e depois rotule claramente o ácido, a base, o ácido conjugado e a base conjugada. Então ele quer que a gente faça o mecanismo. O que é o mecanismo? São as setas. Depois a gente vai escrever quem é ácido, quem é base, quem é o ácido conjugado, quem é a base conjugada. Lembrando que você vai ter o ácido e a base à esquerda, os reagentes, e o ácido e a base conjugada na direita, né? Então vamos lá, como produtos desse processo. Coloquei para vocês aqui, separei letra A e letra B por questão de espaço, de tamanho, para não ficar muito imprensado aqui vocês não entenderem. Então o que é que a gente percebe? Que aqui na letra A nós temos uma transferência de próton, do fenol, no caso aqui, para o OH-. O OH- tem os pares de elétrons, né? Você tem 3 pares de elétrons. Por que 3? Porque 2 são do oxigênio, normalmente, e 1 porque ele está negativo, então ele perdeu o próton aqui e está com um par de elétrons a mais. Aqui o que é que vai acontecer? Um desses pares de elétrons, ó, indo para o hidrogênio. Cuidado! O sentido da seta não é o hidrogênio vindo para o par de elétrons, é o par de elétrons para o hidrogênio. E, obviamente, vai quebrar a ligação e esse par de elétrons para cima do oxigênio. Então, o mecanismo é esse. Eu vejo que aqui, ó, saída, né, do hidrogênio e aqui a água sendo formada a partir do OH, ou seja, recebeu o próton. Legal? Então, está aqui. O que é que está faltando, que ele está pedindo também? Ele pediu também para dizer quem é ácido e quem é base. Então veja que aqui recebeu o próton, portanto isso aqui vai ser uma base. E aqui fez uma doação, então portanto será um ácido. Obviamente, isso aqui é um ácido, aqui vai ser sua base conjugada. Ok? Isso aqui é a base, aqui vai ser o seu ácido conjugado. Então, bem simples. A mesma coisa aqui na letra B. O que é que nós temos na letra B? Nós temos uma cetona, no caso aqui, mais o H3O+, o íon hidrônio, né? Ele vai transferir o próton para a cetona, vai transferir o próton para o oxigênio. Por quê? Porque aqui você tem pares de elétrons. Então, vamos lá.
Então, primeiro, vamos colocar aqui, só para a gente lembrar dos pares de elétrons, 2 pares, né? Ligação dupla. E vamos lembrar que a transferência ocorre, né, de um desses hidrogênios, né? Então, cuidado, lembrando que aqui, inclusive, eu vou apagar e vou refazer, porque ó, é do par de elétrons para o hidrogênio. E a ligação quebra e o par de elétrons fica com o oxigênio. Então, esse detalhe a gente tem que prestar atenção. Ok. Então, agora, quem é ácido e quem é base? Ora, doou o próton. Então aqui vai ser o quê? O ácido. E obviamente aqui vai ser a base por quem recebeu o próton. Obviamente aqui é o ácido conjugado dessa base. Então, aqui será o ácido. E aqui, no caso, vai ser a base conjugada. Ok? Então, questão número 3, letra A e B. Letra C eu vou deixar para vocês, tá? Resolverem, mas é o mesmo princípio, a mesma lógica. Só quero chamar a atenção aqui na letra C, que você não consegue ver o próton, mas veja que o próton aparece aqui no nitrogênio, e o próton saiu de onde está negativo, o próton saiu desse carbono aqui, ó. Então aqui você, como não tem, a gente costuma não desenhar, então você desenha um próton para poder fazer, desenha o próton e faz o mesmo processo, tá? Então aqui o nitrogênio tem um par de elétrons que vai se ligar nesse próton, vou desenhar aqui já fiz praticamente tudo. Poder ser por cima, não tem problema nenhum para onde você vai fazer. E essa ligação quebra, ficando o par de elétrons com o carbono. Ok? Aqui vai ser, portanto, o ácido, está doando o próton. Aqui vai ser a base. Aqui a base conjugada. Aqui a base conjugada desse ácido. E aqui o ácido conjugado dessa base. Tá? Então deixo a letra D para vocês. Ok? Vamos agora para a questão número 4. Questão número 4, deixa eu mostrar o enunciado dela para vocês. A questão número 4, ela fala assim: cada um dos mecanismos a seguir contém um ou mais erros, isto é, as setas curvas podem ou não estar corretas. Então veja, já tem as setas, já nós vamos ver se elas estão corretas. Em cada caso, identifique os erros e em seguida escreva qual modificação seria necessária para tornar as setas curvas corretas. Explique sua sugestão de modificação em cada caso. Os exemplos a seguir representam erros comuns do aluno, portanto, é do seu interesse identificar esses erros, reconhecê-los e evitar esses erros. Tem questão importantíssima, porque mostram erros que vocês podem cometer. Vamos voltar aqui à apresentação. Eu estou escondendo aqui o último, eu vou desaparecer um pouquinho, certo, gente? Para poder mostrar totalmente aí o último exemplo. Então, voltando para cá, o que é que nós temos? Nós temos essa seta curva, a primeira, e veja que essa seta curva, a primeira, ela não está correta. É um erro muito comum o aluno colocar a seta curva do hidrogênio para quem ele vai se ligar. Isso não está correto. E qual é o correto? É você fazer a seta curva do par de elétrons, tá? Nesse caso aqui, saindo do par de elétrons e indo para o hidrogênio. Então, isso é que é o correto da seta curva. Ok, gente? Obviamente precisamos de outra seta curva, cuidado. Toda transferência de prótons tem duas setas. Uma é o par de elétrons ligando com o hidrogênio, a outra é a ligação do hidrogênio sendo quebrada. Então, segunda seta curva. Então, aqui tínhamos dois erros. Primeiro erro, a seta curva estava saindo do hidrogênio. Segundo erro é que não tinha essa seta curva da quebra da ligação. No segundo exemplo, vemos que está correto aqui o par de elétrons indo para o hidrogênio. O erro aqui é que a seta curva está do hidrogênio para o oxigênio. Então, nesse caso aqui, gente, é necessário a gente reescrever essa molécula de água, que é água, né? H2O.
ligado a O ligado a H. E reescrever corretamente as setas curvas, que seriam do par de elétrons indo para o hidrogênio, ok, estava correto, e a quebra dessa ligação para o oxigênio e não do hidrogênio para o oxigênio. Tá? Então, tomar cuidado com esse pequeno detalhe. Ok? Vamos ver agora o último exemplo. No último exemplo, nós temos corretamente a seta curva do par de elétrons indo para o hidrogênio, mas nós não temos a segunda seta curva. Então, qual é o erro aqui? Essa segunda seta curva que está faltando. Então, esse é o erro. Está aí para vocês a questão de número 4.